Então, olhando para a Bíblia, eu vi que em todas as fases da história, quase todos os personagens da história, com exceção de Noé, Daniel e Jó, eu vi que todos eles, em alguma fase das suas vidas, conseguiram atrapalhar Deus. Atrapalhar Deus de quê? Deus de abençoar suas vidas. Deus de cumprir projetos nas suas vidas. Deus de estabelecer o reino deles nesse lugar, nessa terra, através de suas vidas. Atrapalharam Deus de fazer o mundo ser um mundo melhor. Atrapalharam Deus de fazer Jesus voltar antes. Atrapalharam o trabalho de Deus. Quando eu começo a passear pelo Velho Testamento, eu começo lá por Adão e Eva e eu vejo que Deus chama os dois, cria os dois, eles já nascem adultos, eles não têm um tempo de preparação, mas eles já nascem com um conhecimento de Deus que ninguém mais teve. E, no entanto, Deus coloca os dois num jardim, quando Deus planta um jardim no Oriente do Éden, e aquele jardim é conhecido como Jardim do Éden, e o texto sagrado diz que Deus cria eles para duas coisas específicas somente. Vocês vão cuidar, vocês vão trabalhar e cuidar do jardim, mais nada. E o que devemos fazer? Aí Deus disse, no jardim tem duas árvores. Uma da vida, essa é uma árvore da eternidade. Se você comer dela, você vai viver para sempre. E a outra árvore, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. E vocês, a única coisa, exigência que eu dou a vocês é, não comam dessa árvore. Porque no dia em que dela comerdes, vocês vão morrer. Adão e Eva não tinham nada para se preocupar. E, no entanto, eu costumo dizer que se Deus tivesse falado, a única coisa que eu vou pedir a vocês é não mergulhem no rio da vida. No rio, nesse rio aqui, que atravessa o Éden. Eles mergulhariam. Se Deus dissesse, olha, não chupe essa laranja porque ela é azeda, só isso. O resto vocês façam o que quiser. Eles chupariam a laranja. No entanto, chega um tempo que eles atrapalham a Deus. Atrapalham o projeto de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para eles e através dele, para a raça humana, eles conseguiram atrapalhar. E isso se estendeu até eu e você. Atrapalhou tanto que eu e você estamos falando deles, que naquele tempo, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos, eles pisaram na bola. Mas você não pode culpar Adão e Eva. Por quê? Porque se você seguir a história, todos os filhos de Adão fizeram isso. Você vai andando com Moisés, Deus dá uma ordem a ele e fala, olha, vocês vão caminhar, Deus acabou com o Egito, libertou o seu povo, levou o seu povo de dia numa coluna de nuvem, ar-condicionado no deserto, renovou as forças desse povo, a roupa do povo, ela era nova todo o tempo, nunca se envelheceram as vestes desse povo, essa roupa não se sujava, ela era imune a suor, ela não envelhecia, seus calçados cresciam conforme seus filhos iam crescendo. Deus cuidando do povo diz que no meio de 2 a 4, talvez 5 milhões de pessoas, não havia um só enfermo. E Deus dá uma ordem. Eles chegam no lugar, na divisa com a terra prometida, e Deus dá uma ordem, olha, entrem e possuam a terra. E eles chegam em Cades Barneia, e ali na divisa com a terra prometida, eles têm uma ideia melhor. A ordem de Deus é o seguinte, eu vou acabar com o Egito e com os deuses do Egito. Eu acabarei com a escravidão. Vou conduzi-los em segurança num deserto de serpentes abrasadoras. Vocês vão chegar à terra que mana leite e mel. Vão entrar e possuir, porque essa terra eu prometi dar a vocês. Então, chegam na divisa da terra. E eles decidem ter uma outra ideia, enviar espias.
Os espias vão, olham a terra por 40 dias, e ali eu posso ver a chegada dos espias. 2 deles carregando em uma vara de 3, 4 metros, um cacho de uva gigante. E eles colocam diante de todo Israel. E ali sobem numa pedra, no monte, e começam a falar: é verdade o que o Senhor falou. A terra que Ele nos prometeu, mana leite e mel. É poderosa, é tremenda, e eis aqui o fruto. E eu vejo todo Israel aplaudindo e dando glória a Deus. Só que Moisés está lá, recebeu a ordem. Nunca houve profeta como Moisés. Mas a história diz que num tempo da vida dele, ele atrapalhou Deus. Atrapalhou o propósito de Deus. Então, ele diz, só que tem um detalhe. A terra é ótima, é verdade tudo que Deus falou, mas lá tem gigantes. Aos nossos olhos, nós nos víamos como gafanhotos perto deles. E aos olhos deles, eles também riam de nós e nos viam como gafanhotos. É impossível possuir a terra. E a Bíblia diz que Israel chorou a noite inteira, o dia inteiro, e ao invés de acreditarem na palavra de Deus, acreditaram na palavra dos espias. Com exceção de Josué e Calebe, os 10 disseram: é impossível. Josué e Calebe diziam: não, nós podemos, o Senhor é conosco, fugiu deles a sua proteção, como pão Deus vai nos dar esse povo, nós vamos engoli-los como alguém que come pão, fugiu deles a sua proteção, e Deus é conosco. E todos os 10 disseram: é impossível, eles são poderosos. Então, eles atrapalharam Deus. Por quê? O livro de Provérbios diz que contra o Senhor não vale conselho, não vale sabedoria, não vale estratégia, não vale exército, não vale armas, não vale poder, não vale nada contra o Senhor. Quando Ele fala, acontece. Porque Deus é o soberano, absoluto, maravilhoso. Ele é Deus, amém? No entanto, eles preferiram ouvir a voz da razão, a voz da inteligência, da estratégia militar. Então, eles atrapalharam Deus. E quando atrapalharam Deus, Deus ficou indignado. E Ele disse assim: ok, vocês duvidaram da minha palavra, vocês me desprezaram, então, vocês ficaram 40 dias espiando a terra, então eu dou uma sentença agora para vocês. Um dia por um ano. Um dia de dúvidas por um ano de vida. Foram 40. Então vocês não passarão de 40 anos. Essa geração que disse que a minha palavra não é a verdade, vai morrer em 40 anos. Ninguém passa de 40 anos aqui. Com exceção de Josué e Calebe, que tiveram, fala comigo, outro espírito. E eu vou falar sobre isso para você. Eles vão entrar e possuir a terra, não importa a idade deles. Mas aqueles que duvidaram morrerão dentro de 40 até 40 anos. Resultado: quando Moisés atrapalhou Deus em não crer na palavra de Deus e deixar os espias direcionarem essa estratégia de conquista em Cádiz Barneia, ele atrasou a promessa na vida do povo em 40 anos. Tem fases de nossas vidas e atitudes e coisas que fazemos que atrasam aquilo que Deus tinha preparado para nós em muitos anos. Tem muitas promessas que elas vão nos alcançar na velhice. Porque nos dias do nosso vigor e da nossa força, nós cometemos loucura em Israel. Nós fomos após os desejos do nosso coração. Nós usamos de desculpas para dar vazão a sentimentos, a vontades. Nós usamos de acontecimentos para liberar
a esperteza toda que há dentro de nós. E nós acabamos de pecar contra o Senhor e contra a sua palavra, então isso nos leva a um atraso das promessas de Deus, porque o propósito inicial fora adiado. Povo bendito, eu li de propósito esse versículo, porque o rei Josafá estava numa situação de vida ou morte. Eu só gosto do final desse versículo porque é o que está dentro do rei. A Bíblia diz assim: na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Quando eu começo a entender, eu começo a cumprir propósito. E eu vou te dar uma dica: não atrapalhe Deus de cumprir propósitos na sua vida. Como assim? Eu já cometi, eu já fiz, eu já errei, já escorreguei, já pisei na bola, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já envergonhei o nome de Deus, eu sei. Mas hoje eu estou te trazendo uma palavra que toda a força e poder que você possa sequer compreender está em único ser nesse planeta e fora dele, naquele que você chama de seu Deus. E a Bíblia diz assim: e não há força alguma, ser algum que te possa resistir. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas, Romanos 8:28 esclarece isso, todas as coisas cooperam, fala cooperam. O que aconteceu com você, a sua escorregada, a sua queda, a sua vergonha, ou a sua vitória, ou a sua conquista, a Bíblia diz que entre um tempo de chamado, um tempo de propósito estabelecido até o seu cumprimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que aconteceu na sua vida, Deus ainda que é o dono da força e do poder, e ninguém pode contrariar. Quando Ele fala, acontece, operando Ele, quem impedirá? Ele ainda pode tornar essa maldição em bênção na sua vida. Ele pode tornar essa queda num trampolim, Ele pode tornar esse tombo numa escada, Ele ainda pode te levar ao pódio. A Bíblia diz que um tempo nós ficamos andando na loucura, no devaneio e no desejo do nosso coração. E um outro tempo, mesmo com tudo que caímos e levantamos, escorregamos e tropeçamos, vem um tempo onde é nos esclarecido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um tempo de ignorância, tem um tempo de errar inconsciente, outro tempo erra-se consciente, tem um tempo de vergonha escusa, tem um tempo de vergonha aberta, tem um tempo que a gente passa vergonha sozinho, só nós nos envergonhamos, entramos diante de Deus, confessamos pecados, choramos sozinhos, e tem um tempo que todo mundo expõe o teu pecado e você chora, com galera, com torcida, com gente vendo. E a Bíblia diz que tudo isso coopera para que você e eu voltemos ao propósito. A Bíblia diz que atrasou 40 anos Israel de entrar na terra prometida, e ainda Deus disse o seguinte: e quando findar os 40 anos, vocês vão voltar aqui. Onde? Em Cádiz Barneia. E o que é Cádiz Barneia? É a divisa da terra prometida, é o lugar onde ali tem o santo e o profano. Cádiz vem da raiz Kadesh, que é Kadosh, santo. Então, um lugar que é santo, e Barneia diz, é um lugar de profano, de profanar o sagrado, é um lugar de erro, é de gente errante no deserto. Então eles vão ter que voltar a Cádiz Barneia. Ou seja, o que isso significa? Significa que tem um tempo quando a gente descobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e entende que ela é soberana e absoluta, começam a voltar os nossos sonhos, as nossas vontades, os desejos, os projetos, tudo aquilo que um dia nasceu no coração de Deus começa a voltar.
E você fala, puxa, mas eu tinha isso quando eu encontrei Deus. E quase 20 anos depois, eu estou sentindo novamente, sim, você tem que voltar a Cádiz Barneia. Deus te chamou, tem um projeto, tem um propósito, seu nome no céu, tem uma missão. E quando você chegou para concluir, pisar, atravessar e passar para a terra da promessa, a terra que Deus prometeu, o lugar que Deus chamou, você recuou, você voltou atrás, porque você ouviu outras vozes. Então, de repente, chega um tempo onde eu começo a entender que a boa, agradável e perfeita palavra existe depois de tanto tropeçar, depois de catar dos meus cacos, de me refazer, de me ajustar na vida. Eu começo a entender que a palavra permaneceu mais do que eu posso imaginar, e ela está me chamando de volta, e sabe onde eu vou? Eu vou de novo para o lugar da decisão, em Cádiz Barneia. Ou seja, na área em que você caiu é onde Deus vai te levantar. Ninguém vai entrar na terra prometida sem passar por Cádiz Barneia. Ah, eu não avancei porque naquele tempo eu tive uma decepção no ministério. Ok, você vai voltar lá e vai consertar. As pontes relacionais que foram quebradas, você vai reconstruir. Ah, eu não fui para o ministério porque meu casamento acabou. Ok. Quando você entender quem é Deus e o propósito dele na sua vida, você vai voltar lá e vai consertar onde sua vida toda foi quebrada, onde foi paralisado o projeto de Deus na sua vida. Ah, eu não consegui porque eu tive um tempo de deserto, e eu cheguei no vale da decisão e eu não tive coragem. Eu falei, lá tem gente muito mais forte, mais capaz do que eu. 20 anos, 40 anos depois, você vai chegar lá, e você vai ter que decidir de novo, se você entra agora e toma posse da terra ou volta de novo para o deserto. Mas você tem que voltar onde você caiu. Se você quer cumprir propósitos de Deus, não adianta pular etapas. Eu sei que na prova aqui que nós fazemos, todo mundo pula a questão, eu passei, mas eu deixei de fazer tantas questões. Com Deus não. Com Deus você não pula etapas, você passa cada etapa para ser aprovado por Ele, porque não é na sua força, não é na minha capacidade e nem no seu poder, é no poder de Deus. Amém? E a Bíblia continua dizendo em Efésios capítulo 1, verso 4, só a parte B diz que Deus nos escolheu em Cristo, fala comigo, antes da fundação do mundo. Agora fala assim, para um propósito. Você é um propósito de Deus, você não existe por existir. As pessoas podem rir de você, tirar sarro de você, olhar para a sua aparência, fazer bullying com você, mas isso não existe em Deus. Deus te ama do jeito que você é, e Ele diz que você não é nada mais, nada menos do que um propósito dEle aqui na terra. Você não é um ser sem sabor, sem sentido, sem existência. Para Deus, você é alguém que faz parte do propósito dEle, o projeto eterno dEle, que Ele estabeleceu, passa por você, acredite ou não. E Ele diz que Ele te escolheu, Ele me escolheu, antes de criar o cosmos, o sol, a lua, as estrelas, antes daquilo que a gente acha absurdamente fantástico. Ele diz, algo mais fantástico do que toda essa exponencial criação, sou eu e você. Porque nós somos um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Ah, mas eu não estou entendendo, eu nem gosto muito de Deus. Você está fora do eixo, mas você não deixa de ser o projeto de Deus. Uma pessoa disse assim, olha, eu não sei se eu acredito em Deus. Eu vou fazer a oração por fazer, mas eu não sei se eu acredito em Deus. E o amigo respondeu, não se preocupe, você não acredita nele, mas ele acredita em você.
E o que isso quer dizer? Não importa se você acredita ou não, importa quem Ele é. Você nunca vai anular Deus. Você pode fugir dele. Você pode correr dele. Você pode não acreditar nele. Você pode nem gostar dele por causa de algumas pessoas que seguem a ele e não são um bom exemplo. Você pode ter muitas desculpas para não vir para ele, mas você não consegue anular a pessoa dele. Ele é. Vai continuar sendo. Com você acreditando ou não, Deus é Deus. Você gostando ou não, Deus é Deus. Você acreditando ou não, Deus continua sendo Deus. Você não anula a pessoa dele. Você é um projeto de Deus. Querendo ou não, você não está aqui por acaso. Querendo ou não, tudo que acontecer na sua vida, fala assim, colabora, contribui para estabelecer o propósito de Deus aqui na terra. Eu amo um versículo de Deuteronômio 14:2 que diz assim: o Senhor nos escolheu para sermos o seu tesouro particular. Meu Deus do céu! Você já teve noção desse valor? Alguns olham para o espelho e dizem assim, olha, não tenho noção, não valho nada, não valho nada, não sou nada. Ou então você chega no meio de um pessoal que é bambambam na vida e você acha que a nata da sociedade é gente rica e você diz que a nata da sociedade são esses. E eu vou lhe frustrar nessa noite. A Bíblia diz que a nata da sociedade não são os ricos desse mundo. A nata da sociedade, o melhor dessa terra é aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que esses para Deus se tornam tesouro particular. Fala se não é gostoso ouvir isso. Você vale mais que ouro. Como assim? Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê as ruas da Nova Jerusalém, fala comigo, de ouro. As casas da Nova Jerusalém, ou os utensílios da Nova Jerusalém, fala comigo, de ouro. As casas da Nova Jerusalém, pedras preciosas, muros, pedras preciosas, os portais de pérola, tudo isso enfeita o lugar onde o tesouro dele vai estar. Quem é o tesouro dele? Fala, sou eu. Eu e você. O ouro que a gente acha que a nata da sociedade é quem tem, quem pode, quem mostra, quem fica desfilando por aí. Deus diz, a nata da sociedade sou eu e você que somos tesouros particular dele. Ninguém toca em você. Para tocar em você, a Bíblia diz que Deus, que eu estou escondido com Cristo em Deus. Significa, para alguém tocar em mim e em você, ele tem que passar primeiro por Cristo, depois por Deus. E eu estou escondido atrás dos dois. Olha que luta é. Diga assim, eu sou um propósito de Deus. E independente de onde eu esteja, fale, independente de onde eu esteja, e como eu esteja, o meu valor para Deus não muda. Sou o seu tesouro particular. Você consegue entender isso ou não? As pessoas dizem, você se acabou, você perdeu tudo, você perdeu casa, você perdeu família, você perdeu o marido, você perdeu a esposa, você perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, e você não é mais o mesmo. Errado! Errado, resposta errada! Para Deus, o meu e o seu valor não muda. Não é onde você está, nem como você está. O detalhe é a quem você pertence. E você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu valor não muda. Louvado seja Deus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha seres caídos.
Ele não olha seres envergonhados e nem seres enlameados no pecado. Ele olha pessoas salvas e lavadas pelo sangue do seu Filho amado. Seu valor não muda. E a Bíblia diz, em Jeremias 1:5, que antes que Jeremias nascesse, ou fosse formado no ventre da mãe dele, Deus diz: antes que você nascesse eu te escolhi. Antes que você viesse a surgir e aparecer, eu te separei. Antes de você sequer pensar em existir, eu já te dei as nações por profeta. Ou seja, você é um propósito meu. Você vai nascer porque eu vou te dar uma missão. E através de você, reis e nações serão estabelecidos pelo meu nome, pelo meu poder. Significa que você tem uma missão antes mesmo de se entender por gente. Por que Deus te trouxe aqui? Para dizer a você que Ele tem uma missão na sua vida. Para dizer a você que você é um projeto dEle. Para dizer a você que você é um tesouro especial, particular para Ele. E não vai mudar. Para dizer para você que você não precisa ficar enclausurado, jogado, cheio de complexo, cheio de inferioridade. Você não precisa. Aquele que te formou e te criou, disse que você é especial para Ele. Louvado seja Deus. Pensa assim comigo, quantos anos você tem? Isso, não responda. Por isso que eu falei só pensa. Eu falei só pensa. Quantos anos você tem? E depois você se pergunta assim: você fez o que Deus te mandou fazer durante o tempo em que você vive? Gente, nós já começamos a ver o fim da história. Tem uma música que diz: eu já sei o fim da história. Não posso cantar muito, senão o louvor me chama. Quando a trombeta tocar. Viu, irmã? Anjo, dá R$100 para a irmã que me elogiou ali. Dá 200, ela pegou com as duas mãos. Aí, olha o que diz. Nós já começamos a ver o fim. Eu já estou vendo o que está chegando, e não é bom. Meu coração dispara. Cada vez que eu paro para pensar e eu começo a orar, e eu estou vendo que falta pouco tempo, o fim da história está chegando, eu começo a falar: meu Deus, me perdoa. Porque eu não consegui ainda fazer o que era para ser feito. Eu ainda não consegui colher o trigo que te pertence. Eu ainda não consegui ajuntar o tesouro que é seu particular. Eu ainda não consegui alcançar os perdidos como eu gostaria. Se eu falar aqui para você, irmão, guarde o que Deus te deu. Irmão, proteja a sua eternidade. Eu falei para um amigo que era líder do ministério de louvor na igreja dele, e depois de um jogo, eu falei, a gente falando, brincando, eu falei assim: olha, não atrase o propósito de Deus na sua vida. Ele falou assim: Rinaldo, eu não tenho mais jeito para mim. Eu já abandonei Deus, eu já pequei, eu já bebi, eu já fiz isso. E começou a falar e falou assim: acabou para mim. Ele começou a chorar ali, naquela mesinha de cimento. E ele abaixou a cabeça e falou assim: ai, se eu pudesse voltar. E chorava. E eu cheguei perto dele assim, batendo assim como um amigo. E eu falei: você pode voltar? Você pode voltar? E ele disse: eu quero, de verdade, mas é a frase que todo mundo usa. Vê se você já não usou. Mas eu não tenho força. Eu disse: eu sei porque você não tem força. Ele falou: você sabe me dar uma fórmula para eu ter força? Sei. Você não tem força porque você se afastou tanto dessa palavra que gera vida, que falta vida dentro de você. Só tem um jeito de você voltar a ter força e convicção de que Deus ainda te ama e quer te usar e pode te usar, e você ainda pode fazer um estardalhaço nesse planeta para Deus. Fica
perto dessa palavra, porque a Bíblia diz que ela é vida. João 6,63 diz que a palavra é vida. E ela gera dentro de nós. Quanto mais longe você está da casa de Deus, mais longe você está da palavra, menos vida você tem. E todos que se afastam por causa do pecado, do erro, da vergonha, e uma bola de neve de maldições que vai se acumulando, e de repente, quando você volta, você começa a ver de novo o cenário, porque o seu Deus não mudou, e você não perdeu o valor para Ele, ainda que o mundo inteiro diga, Ele não merecia estar lá, Ele não merece estar na frente, ela não merece pregar, ela não merece misericórdia. Todavia, o Deus que se parece com o pai do filho pródigo, todos os dias, olha para fora do sítio, da fazenda, olhando para ver se o filho está voltando, e quando ele avista o filho tem dentro dele pecado, sujeira, maldição, vergonha. Quando chega perto do pai, ele abre a boca para pedir perdão, o pai cala a sua boca, porque o que tem dentro do pai é amor pelo filho, e ele viu o tesouro voltando. Então todos olhando, falando, você não merece voltar para a fazenda. E o pai diz, ele é meu filho. Ninguém entendeu, mas de repente o pai olha para o filho de novo, abraça o filho, cala a boca do filho, e todos que estão em volta testemunham uma frase de impacto em Lucas 15, onde diz assim, deixe meu filho aqui, tragam roupas novas para ele, traga sandálias e coloca nos pés do meu filho, ele não vai andar mais descalço. Pegue o meu anel de autoridade, devolve para ele, põe no dedo dele, e ninguém entende nada, porque ninguém merecia. E o pai fala, ele estava morto, reviveu. Ele estava perdido, foi achado. Isso me basta. Ele é o mesmo de quando saiu daqui. Você é o mesmo de quando saiu da casa do pai. Você é a mesma de quando sofreu. Você é a mesma pessoa de quando te humilharam. Você é a mesma pessoa de quando disseram que você é um louco, que você é uma louca. Você é a mesma pessoa no cenário do céu. Nada mudou. Você faz parte do tesouro particular do rei. Nada mudou. Você entende isso? Nada mudou. Para ele nada mudou. O meu coração que é mau, por isso que muda. Diante dos meus olhos é que tudo muda. Mas diante dos olhos dele que é bom, o que tem dentro dele é o que deixa transparecer. O pai não queria saber o que o filho fez com o dinheiro dele, nem a culpa, nem o peso, nem o pecado, nem a sujeira, nem onde ele andou. O pai só se alegrava porque o filho estava ali de volta. Quando a Sara estava lá na África, eu me lembro que eu peguei um voo de Minas para Brasília, e eu estava falando com ela no telefone, e depois eu não pude mais falar. Ali em cima, eu estava com tanta saudade dela, e eu chorei ali em cima. E eu até escrevi algumas coisas que eu tenho escrito até hoje, e orando, uma oração eu fiz por ela. E eu falava assim, meu Deus, que saudade dela, que saudade da minha filha. E ali, na janelinha do avião, eu chorei. Então eu me transporto para aquele pai do pródigo, onde todo mundo esculhambando o filho, acabando com o filho. Ela era do louvor, agora não vale nada. Ele era ministro, olha o estado dele, porque todo mundo falava isso, inclusive os irmãos da fé, inclusive os irmãos de sangue. Ele chegou ao quê? Meu pai fazendo festa para aquele traidor, aquele cara que pegou e gastou toda a fortuna dele,
Agora ele volta aqui querendo mais. E ele fala: pai, não é justo o que o senhor está fazendo. O filho que estava na casa do pai conhecia tudo do pai, só não conhecia o coração do pai. Irmão, esse que está do seu lado é um propósito de Deus. Ele é um projeto de Deus. Você pode não dar nada por ele, mas ele ainda faz parte do tesouro do céu. Ainda é filho. Se ele voltar para Deus, mesmo com toda a vida dissoluta, a Bíblia diz que o anel volta para o dedo dele, porque o DNA dele é o do pai. A Bíblia diz que as sandálias voltam para o pé dele. A Bíblia diz que as roupas voltam para ele. Volta tudo. Por isso você é um projeto de Deus. Qual é a ordem dele hoje? Volte para a casa do Pai. Volte para o coração do Pai. Isaías 48:18, Deus fala assim: ah, se tivesse dado ouvido à minha voz, então a sua paz seria como um rio. Se você tivesse me ouvido, a sua justiça seria como as ondas do mar. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, não atrapalhe Deus ao estabelecer o seu reino nesse planeta, não atrapalhe Deus de fazer a sua vontade conhecida, não adie promessas, não adie vitórias, não adie bênçãos. Não sei por quanto tempo, Israel foi 40 anos, Davi foi mais 40, Moisés foi mais 40, eu não sei quanto tempo a sua promessa está sendo adiada, mas um dia a Bíblia diz, lá em Lucas 9, de 54 a 56, que os samaritanos recusam receber Jesus na aldeia, porque a Bíblia diz que ele tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém. Eles disseram: esse homem vai para Jerusalém, não vai ter pousada, hospedagem para ele aqui na aldeia dos samaritanos. Então chega ali 2 discípulos, Tiago e João, ali no verso 54, nervosos e irritados por negarem hospedagem ao Filho de Deus. Eles dizem o seguinte: mestre, quer que oremos, clamemos ao céu, para que desça fogo do céu sobre eles, e eles aprendam a não fazer mal àqueles que são de Deus. O verso 55, Jesus fala algo que a igreja precisa aprender. Quando alguém faz mal a você, qual é a oração? Deus, fui injustiçado, envergonhado, estou humilhado, nunca pensei que aquele irmão fosse capaz. Julga ele, Deus, dá uma varada nele, Deus, pega uma espadada, mas faz alguma coisa, quebra a perna, arranca uma orelha, Deus, deixa só um olho para ele entender e ele acordar que ele fez mal a um servo do Deus Altíssimo. Não tanto, não tanto. Então Jesus chega para Tiago e João e fala: vós não sabeis de que espírito sois? Escute, quantos de vocês têm mais que um filho? Levanta a mão. Qual dos dois você entregaria para morrer agora? Vamos dizer que um filho seu é obediente, supimpa, é aquele filho que dá orgulho, é aquele filho que é puxa-saco da mãe, é o filho que faz tudo, leva presentinho, ajuda a mãe, e faz, chega do trabalho, e pensa no pai, na mãe, nos irmãos e tal. Filho exemplo, amém? O outro é um filho que puxou um pouco da mãe, um pouco do pai, banda voou e foi para lá, foi para cá, anda para lá, para cá, tem as suas ideias próprias. Você que é pai, você que é mãe, você consegue amar mais um do que o outro? Então vamos dar o exemplo final
e fatal. Os dois se pegam no tapa. Pá, pá, pá. E um acerta o pé do vidro no outro, o outro dá rabo de arraia e dá carrinho de cabeça. Rebenta um, os dois estão rebentados. E aí, você tem que escolher qual dos dois você vai mandar para a prisão. Um tem que ser preso. E agora? Manda os dois? Imagina que os dois brigam. E aquele que foi injustiçado, e você sabe que foi injustiçado, chega para você e fala assim: mãe, mata ele. Mas você sabe que esse que fez mal a ele, errou. Eu pergunto, você mata sim ou não? Por que não se sabe que ele fez de propósito? Ele deu a machadada para matar. Foi para a cabeça, escapou, pegou no ombro. Por que você não mata aquele que deu a machadada? Fala, porque é filho. Fala, porque é filho. Sabe por que Deus não ouve a oração que você faz para Deus castigar, amaldiçoar o outro que fez mal para você? Ele sabe que você está chorando. Ele sabe que você está sofrendo em casa. E ele sabe que foi errado. Mas sabe por que ele não mata? Fala assim, porque ele é filho. Você é filho. Você que foi algoz, você é filho, você é um projeto de Deus. E a Bíblia diz assim que, naquele momento Jesus disse, eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvar. Sabe qual é o seu projeto de vida? Você está aqui para salvar as pessoas. Você está aqui para transformar a vida das pessoas. Você está aqui para levar as pessoas para Nova Jerusalém. Isso é um projeto de Deus. Um dia alguém falou assim, como você é maluco, largar o futebol profissional para ir cuidar de meia dúzia de pessoas numa igreja. O que é que deu em você? Eu falei assim, eu só ouvi a voz dele. Eu me apaixonei por ele. Ele falou, mas, poxa, aqui você está ganhando dinheiro, aqui você tem um mercado financeiro, aqui você tem tanta regalia. Você vai para um lugar para não ganhar nada, eu não entendo isso. E eu falei assim, o amor não se explica, se vive. Eu encontrei nele a pérola de grande valor. Eu vi nele a coisa mais espetacular que alguém poderia ver, ou fazer, ou sentir por mim. E eu não tenho coragem de morrer por ele. Então eu decidi viver para ele. E ele precisa de mim aqui. Eu falei, mas pelo menos vá para um lugar assim, onde você ganhe. Eu não estou aqui porque ganho, ou porque não ganho. Eu estou aqui porque ele precisa de mim aqui. Você é um projeto de Deus. Você tem que encontrar o seu lugar no reino. Alguém chegou para mim e falou assim, olha, chega, não quero mais saber de igreja, agora eu vou estudar, eu vou me formar, porque eu preciso ser alguém nesse mundo, e eu aconselho você a fazer o mesmo, porque sem estudo você não vai ser nada, não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico, não vai... Blá, 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 blá. Eu falei assim, eu não vou rebaixar minha carteira. E ele falou, como assim? Ele queria me dar assessoria política aqui na cidade. Ele falou, não vou rebaixar minha carteira. Eu sei que lá é um período, tinha 2 anos pela frente. E ele falou, por que não, pastor? Eu falei assim, porque eu já sou embaixador, por que eu vou ser assessor de político? Eu sou embaixador do reino eterno de Cristo. Como é que eu vou rebaixar minha carteira? Ele não entendeu, então eu expliquei o que alguns de vocês não entenderam. Eu me dei para ele. Se ele me chamou, é porque ele me aceitou. E eu vou até o fim da minha vida para ele. Você pode falar que eu estou errado, que eu errei, que eu não fiz a escolha certa. Tudo bem, mas dentro de mim, eu me ofereci a ele, porque eu não posso dar mais nada a ele. Eu li algo que você me mandou hoje, que você escreveu. O que você daria a Deus nessa Páscoa? Era aquilo. Eu não posso dar a ele o que ele tudo tem.
Quando meu irmão me mandou aquela mensagem, aquelas frases, eu falei, é isso. Como eu vou dar algo para alguém que não precisa de nada? O máximo que eu posso fazer é dar a ele o que ele deu a mim. O que é que ele me deu? Fala a vida. Então eu estou dando aquilo que ele me deu. Porque eu não posso, eu sou um projeto dele. Aí vai ser até quando? Até quando ele quiser. E se ele quiser te tirar amanhã mesmo e te envergonhar e você passar, se ele quiser que eu seja um Tiago e que Herodes me prenda e que eu morra depois, então eu morrerei para a glória dele. Se ele quiser que eu seja um Pedro, que uma semana depois da morte de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, Pedro vai ser preso e vai ser decapitado no dia seguinte, na noite anterior, o anjo entra e tira Pedro de lá. Se ele quiser que eu seja o Pedro e não morra, não morrerei e viverei para a glória dele. Mas eu decidi ser um projeto de Deus. Você tem que descobrir o seu lugar no plano. O que é que Deus quer de você? O tempo está acabando. O que eu sei é que a minha igreja não é a única certa. Para com esse papo de que só nós vamos para o céu. Para com essa história de que só nós somos salvos. Só nós somos os certos. Só nós temos o direito do Espírito Santo. Ele é só nosso. E quem não olha, quem não honra, quem não vive como Deus, como nós vivemos, não é de Deus. Para com essa conversa. Você acha mesmo que a sua igreja sozinha dá para encher a população da Nova Jerusalém? A Bíblia diz em João, no capítulo 10, verso 16, quando os discípulos achavam que só eles eram os certos, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Deus tem gente no catolicismo, Deus tem gente nas outras religiões, Deus tem o jeito particular, peculiar de chamar de volta. Ele é o Pai, Ele conhece cada filho dele. Ele conhece cada um que Ele chamou e está transformando naquele país, e eu e você nem sabemos. A multiforme graça e sabedoria de Deus diz que Jesus, com o seu sangue, pagou pela salvação dos homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e Ele é o Senhor de todos, para a glória de Deus o Pai. Meu Deus, eu tenho que me encaixar no plano de Deus, e não é Deus se encaixar na minha vida. Não, agora eu vou estudar, agora eu vou ficar rico, agora eu vou abrir negócio, agora eu vou fazer isso, e Deus tem que me abençoar. Não, irmão, você inverteu o negócio aí. Você primeiro tem que ser abençoado e seguir a orientação do abençoador. Ele disse vai, vai, ele disse vem, vem, ele disse fica, fica, porque Ele é o Senhor. E o trono está ocupado, não tem lugar para você. O trono já está ocupado. Louvado seja Deus. Eu quero fazer do meu jeito, porque eu gosto do meu jeito, porque o ministério tem que ser assim, porque a igreja tem que ser assim, porque minha vida tem que ser assim. Olha, um dia eu olhei para a minha família, toda destruída, toda acabada. E eu disse, Deus, eu preciso levar todos eles para o teu reino. E eu não sei por onde começar. Então eu vou começar pela minha casa. E não foi fácil para minha casa me ouvir. Porque eu sou uma pessoa com o sangue muito quente. Sou muito calmo, penso bastante, reflito muito, mas quando eu falo, acabou. É aquilo, e não é fácil para minha família. Esses dias, o que eu vou falar para você é muito sério. Não atrapalhe Deus de abençoar a sua família, como Davi atrapalhou de abençoar a dele. Esses dias eu chamei os 200 filhos, netos que eu tenho lá. Vem todo mundo aqui. Ficou todo mundo comigo ali. E eu brincando com elas, e
judiando de todos, e mordo, e beijo, e abraço, e faço cócega, e levanto, e jogo cambalhota e tal. Depois eu parei todos eles. Parei na minha cama. Todo mundo em volta, falei assim, me conta o que é Páscoa. É chocolate, é Kinder Ovo, é dinossauro, é não sei o quê. Eu falei assim, isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Pergunte para o seu filho, para os seus netos, o que é Páscoa. Você vai saber se você está levando eles para o céu ou não. E eu comecei a falar de Jesus. E eu fiz drama. Eu comecei a chorar para elas. Ele morreu por mim. Aí veio a Sofia. Fala, vovô. Fala, vovô. E eu fiz drama. Então ele morreu. E ele carregou. Aí eu fui na televisão e pus o filme. Parte da paixão de Cristo, só a morte de Jesus. E elas começaram a falar, não pode matar ele. O mal, vovô, vai lá, você é forte, destrói o mal. Tira ele de lá, vovô. Eu falei, isso aqui é Páscoa. Vocês estão ensinando os filhos de vocês. Aí, chega na minha casa, todo é ovo até o teto. Vai levar uns 10 anos para comer tudo aquele de ovo. É ruim. É ruim. Uma semana já foi. Tem um formigão lá em casa. 18 anos. Ele come ovo. Aí, você imagina o que é que nós estamos fazendo. Essas crianças crescem. No ano que vem, vão torcer para a Páscoa chegar, porque elas querem ver o coelhinho que bota ovos. Páscoa é o Cordeiro Santo de Deus que foi imolado lá no Calvário, pela minha e pela sua vida. Falta pouco tempo e você vai deixar isso entrar? Não tem nada a ver, é criança, depois vai entender. Quando você não cuida de criança, Deus diz, não descuide do seu filho quando ele é criança. Porque até quando for velho, ele não se esquecerá. Ensina a criança o caminho que deve andar agora. Gente querida, o que eu vou dizer aqui, Jesus quando fala, eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvá-las. Quando você diz assim, eu quero estabelecer o reino de Deus na terra. Quer? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aceitou Jesus? Sim ou não? Sim, fala sim. Muito bem. Você já foi ou está apaixonado por Ele? Fala sim. Você já disse, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Então viva para salvar a vida dos homens e não para destruir. Seu irmão, ele caiu, ele errou, ele falhou, ele se sujou. Você não pode destruir. Já existe um na Bíblia que se chama destruidor. Ele já faz esse papel. Não atrapalhe Deus de fazer com que o seu reino seja estabelecido na terra. Viva com cuidado para observar a vontade e a justiça de Deus. Deus não disputa a vida humana para que a vida humana se perca. Jesus veio aqui para salvar. Você pode escolher ser Jonas ou ser Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, quando Pedro pisa na bola, Jesus fala com ele, ele volta. E ele começa a pregar o Evangelho. Jonas, ele achava que o Deus dele, que os ninivitas não eram dignos de adorar ou de servir o Deus dele. Então ele decide manter a honra de Deus intacta, porque eles eram grandes pecadores contra o Senhor e ele desobedece. Ao invés de ir para Nínive, ele pega um navio para Tarsis. Se você já falou para Deus,
eu sou teu. Você não é mais engenheiro. Você não é mais mecânico. Você não é mais professor. Você não é mais político. Você não é mais nada. Você é dele. E você exerce outra função no tempo que ele te dá e te abençoa para isso. Mas você passa a ser dele. Não atrapalhe Deus de ser Deus para Deus. Deus quer ser Deus. Por que você anula ele da mente das pessoas? Eu amo ler, quem puder ler, leia John Wesley. Leia Whitefield. Pessoas que no passado, na era que era chamada das trevas no mundo, na escola, fala escola. No intervalo da escola, aquela meia hora, 45 minutos que tem de intervalo, eles se reuniam para orar. O avivamento na Inglaterra veio por causa desses jovens orando na escola, e um lugar que era tabu, era perseguição, eles só oravam o intervalo todo, cada um saía da sua classe, se reunia para orar, de repente parte da escola inteira era tomada pelo poder de Deus. Leiam sobre o avivamento. Na escola hoje as pessoas têm vergonha de falar de Jesus. Não, eu não posso falar porque eu estou aprendendo psicologia e o meu professor, ele acaba comigo. Não! Não atrapalhe Deus de ser Deus para Deus. Você pode fazer a diferença, não diminua o poder de Deus, não roube a sua glória, não acredite que você pode, não acredite que a sua capacidade que te dá a condição, não acredite e não se auto-engane que você é capaz. Uma vez eu ouvi a Ana Paula dando um testemunho, e alguém foi lhe dar uma joia, depois de um show, de um evento, a joalheria resolveu presenteá-la com aquela joia valiosíssima que já estava com ela. Então veio entregar para ela, e ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, meu Deus. Ela disse para a dona da joalheria: por favor, não me faça acreditar que eu mereço. Não deixe isso aqui comigo. Você entendeu quem é você? Não são as coisas aqui nesse mundo mais importantes do que você. Você é a parte mais importante do céu nesse lugar. Não atrapalhe Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? E lembre-se de quem você é. Quando rirem de você, gozarem de você, faça como Jesus ficou perante Pilatos. Ele ficou em silêncio e Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder de te soltar, ou te mandar prender, ou te mandar matar? E ele disse: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Sabe o que ele disse em outras palavras, que Pilatos não entendeu? Você não tem poder nenhum, todo poder pertence a Deus. E Ele dá a quem Ele quer. Curve sua cabeça, por favor. Diga assim: Senhor, eu estou aqui, com tudo que sou, com tudo que tenho, com o meu coração completamente entregue a Ti. Olhe para a minha vida, olhe para o meu coração, vê se há em mim algum caminho perverso, algum pensamento imundo, vê se há em mim pecados que estão encobertos, ou mesmo expostos, ou esquecidos. E lembre-se que eu ainda sou teu filho. Eu sou o mesmo de quando o Senhor me chamou pela primeira vez. Eu sou a mesma pessoa que ajoelhado já chorei em tua presença.
Eu sou aquele que sozinho no monte, eu olhava para o céu e eu dizia que o Senhor é o maior amor da minha vida. Eu sou o mesmo que ajoelhado no chão da minha casa, abandonado, desprezado, esquecido, eu pedia para o Senhor estar ali comigo, porque eu não era ninguém mais. Eu sou o mesmo que um dia no mover da tua casa, eu me debrucei, me derramei, fui tomado pelo teu Espírito. Eu sou a mesma pessoa. Na minha trajetória e no meu caminho, muita coisa aconteceu. A vergonha me envolveu, o medo me assaltou, a tristeza me dominou, eu perdi o sal, eu perdi o brilho da luz, andei em trevas, me perdi pelo caminho, fiz o que não deveria fazer, atrapalhei a tua obra, atrapalhei o teu nome, o teu reino, atrapalhei pessoas de te conhecer, me tornei inimigo do bem, porque eu busquei, quis o mal. Mas eu estou te pedindo, volta lá atrás na minha história, eu sou o mesmo. Eu ainda sou a mesma pessoa, Deus. A minha essência começou em Ti, antes que o cosmos e que o universo fosse criado. O Senhor me formou. Antes que eu tomasse forma, a Tua mão me moldou. O Senhor me escolheu. Antes da fundação do mundo, o Teu Filho já havia morrido pela minha vida. Foi Mozart, no seu Requiem, que um dia disse: Jesus querido, eu acredito na tua viagem, na tua vinda, e ela não foi em vão. Olhe para mim, porque eu ainda estou aqui. Jesus não veio em vão, meu amado, você ainda está aqui. É por causa de mim, de você que Ele veio. E essa noite eu quero chamar você de volta. Fique de pé, curve sua cabeça e não atrapalhe Deus de abençoar você. Não atrapalhe Deus de abençoar a sua vida. Não atrapalhe Deus de salvar a sua alma. Não atrapalhe Deus de perdoar os seus pecados. Oh.